Só um minuto aqui, que eu também estou aqui ao vivo aqui pelo YouTube. Aí, também ao vivo aqui pelo YouTube. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. E também você que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto. Por quê? Muito se fala de liberdade. Será que nós apenas orando a Deus vamos ser livres? Nós vamos ser libertos? É muito importante quando nós pegamos o texto de João, capítulo de número 8, versículo 32, que diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, esta verdade, ela vai te libertar. Ou seja, Jesus, quando ele estava falando sobre esse assunto, ele estava falando dele por si, ou dele próprio. Por quê? Ele era a luz, ou seja, ele era o conhecimento. Ele era e é a sabedoria. Eu digo era, falando no contexto que ele estava falando para os seus discípulos e aqueles que estavam os ouvindo naquele momento. Então é por isso que ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você seria livre. Mas eu te pergunto, porque a maioria das pessoas, elas acham que apenas orar a Deus é o suficiente para que elas possam ser libertas. Mas a verdadeira liberdade, ela acontece através do conhecimento. Ou seja, o próprio Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, luz quer dizer conhecimento. Trevas quer dizer ignorância. Ou seja, eu e você ainda somos ignorantes, porque temos muitos assuntos que ainda não conhecemos. Tem muitos assuntos que eu ainda não conheço. Tem muitos assuntos que eu desconheço. Então é muito importante você fazer esse tipo de observação, por quê? Então eu quero que você escreva aí: trevas. Escreva a palavra trevas e escreva a palavra luz. Ou seja, trevas quer dizer ignorância. E luz quer dizer conhecimento ou sabedoria. Por que não é sabedoria? Porque a sabedoria, ela só acontece através da aplicação do conhecimento. Então eu quero que você anote aí essas 3 palavras que são muito importantes. Número 1 é conhecimento. Número 2, escreva aí, entendimento. E número 3, sabedoria. Então escreva essas três palavras para que você entenda o real sentido da verdadeira liberdade. Porque se você entender o que nós estamos falando a partir de agora, você será livre de culpas, você será livre de acusações. Porque muitas pessoas hoje, elas ainda estão sofrendo acusações sobre a sua mente, no seu coração. Muitas pessoas, elas estão deixando de viver por causa de uma culpa, um acontecimento que aconteceu, às vezes algo que ela não tinha controle, e ela se culpa por não ter a capacidade de resolver aquele acontecido. Então isso é muito importante e você observe. E muitas pessoas carregam culpa, carregam ódio, carregam ira nos seus corações. Por quê?
Porque está lhe faltando o entendimento. Porque está lhe faltando o conhecimento. Porque está lhe faltando a sabedoria. E a verdadeira liberdade, ela só vai acontecer na minha e na sua vida quando nós entendemos estas três palavras. Porque essas três palavras são fundamentais para que possamos ser libertos, para que de fato venhamos ser pessoas livres, para que possamos ser pessoas sem culpa, sem acusações, sem rancor, sem ira, sem coisas que vai nos atrapalhar de crescer e de avançar na vida. Talvez você está sendo barrado porque você está cheio de culpa. Porque quando temos culpas e acusações, não tem como ir para frente. É 2 passos para frente ou é 1 passo para frente e 2 passos para trás. Então, para que nós possamos compreender e entender e ser livre hoje, a partir de agora, então você tem que entender essas 3 palavras que nós vamos estar abordando a partir de agora. Número 1, conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento são, anote aí, depois dessa palavrinha conhecimento, anote aí, informações. Ou seja, o conhecimento é a gama de informações que você vai adquirindo, que você vai armazenando no seu cérebro, na sua mente e talvez no seu coração. Isso é muito importante. Hoje, no mundo da era tecnológica, no mundo digital, então quando você abre as suas redes sociais, você está vendo informações por todos os lados. Então você que me acompanha aqui pelo YouTube, no YouTube você encontra muitas informações aleatórias, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então em vários lugares, através da mídia, dos noticiários, da televisão, dos jornais. Então são uma enxurrada de informações que vem para sua mente e você não consegue processar essas informações. Ou até mesmo você fica obeso com tanta informação e você não sabe como lidar com estas informações. Então, informações através de livro, de curso, daquele treinamento que você faz, então você vai adquirindo uma gama de informações. Então essas informações, elas são importantes, mas tem muitas informações que você precisa aprender a filtrar. Você tem que aprender a filtrar algumas informações, porque muitas dessas informações, elas vão te travar, ou elas vão te prender, e elas vão tirar a sua liberdade. Isso é muito importante. Então você vai adquirindo informações desde a sua adolescência, na sua fase de adulto, nas experiências de vida que você teve, amorosa, financeira, espiritual, conjugal, familiar. Então são uma enxurrada de informações que você vai ter que processar essas informações. Elas são importantes? São, mas você tem que aprender a filtrar essas informações. E logo após esse filtramento dessas informações, vem a segunda palavra. E qual é a segunda palavra? A segunda palavra é entendimento. O que é entendimento? Entendimento é a compreensão dessas informações que você adquiriu. Então essas informações, elas têm que ser compreendidas. Então você vai ter que gastar mais tempo. É por isso que você tem que infiltrar cada assunto que você for estudar. Um conselho que eu quero aqui trazer para você: estude no mínimo 5 pessoas ou autores que tenham a mesma linha de pensamento, para que você tenha aí amplie o seu campo de visão e de entendimento, para que você possa
confirmar, para que você possa confirmar essas informações, para que você possa acatar. Então é necessário você fazer esse tipo de investigação. Nós chamamos de pesquisa, de investigação. Ou seja, 5 pessoas de autoridade que falem do mesmo assunto e que eles estão correlacionados com o mesmo pensamento. Então você pode pegar essas informações e adotar. Ou seja, você vai ter uma compreensão dessas informações. Porque são tantas as informações que nós adquirimos no decorrer das nossas vidas, que nós não sabemos, ficamos assim observando, e isso nos prende. Ficamos presos com tantas informações. Então, para que você alcance a verdadeira liberdade, você precisa ter conhecimento, que são as informações. E, em segundo lugar, você precisa compreender essas informações. Porque a maioria das pessoas, elas não compreende, elas entendem Jesus de forma equivocada nas suas palavras. Porque lá em Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 29, Jesus diz assim: errai, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o poder, ele vem através do conhecimento. O conhecimento, ele vai te dar poder. Porque o poder, a Bíblia diz lá em Provérbios que um valente, ele tem mais autoridade do que o sábio, tem mais autoridade do que um valente. Ou seja, olha só como que é importante a sabedoria. Como que é importante esse processo. Então você vai ter que ter o conhecimento, você vai ter que compreender essas informações para que você de fato venha aplicar sobre a sua vida. Então eu só posso aplicar as informações quando eu faço uma pesquisa. Ou seja, aquilo que eu estou falando hoje para você neste momento, você pode eliminar ou você pode acatar. Ou seja, você tem que usar o seu raciocínio e você tem que fazer esse tipo de investigação. O que é que esse rapaz está falando? Será se de fato faz sentido? Então você tem que ter uma análise crítica. Se de fato o que eu estou falando tem sentido ou tem base bíblica ou experiências de vida. Então isso é muito importante. Quando você faz esse tipo de indagação, quando nós fazemos esse tipo de investigação, então nós vamos compreender de fato. As Escrituras Sagradas, ela é muito importante que nós venhamos estar lendo nas Escrituras Sagradas. Então esse conhecimento, ou seja, ele é muito importante. Se você vai trabalhar numa empresa, você tem que conhecer aquela empresa, você tem que buscar saber o histórico daquela empresa. Então você vai ter que ter uma gama de conhecimento até quando você for para uma entrevista de emprego. Isso vai te favorecer, vai te favorecer. Isso é muito importante quando você usa o tipo de conhecimento. Uns dias atrás eu fui fazer uma consulta oftalmológica e ali eu comecei a conversar ali com o doutor e nós começamos a entrar numa dinâmica. Então ali naquele escritório dele, eu observei algumas coisas que ele tinha na estante. Então, a partir daquelas objetos que eu observei que ele tinha lá na estante, então eu puxei uma linha de comunicação com ele através daqueles objetos que fazia muito sentido para a sua vida, que estava ali. Então, a partir daquele momento ali, nós começamos a ter uma linha de pensamento e a comunicação ela ficou aberta. Ou seja, porque eu trouxe para as nossas informações algo que era importante para ele. Então isso é muito importante. Então nós começamos a conversar. Então, quando eu fui fazer uma análise do laudo médico que ele me deu, estava faltando alguns detalhes. Então eu fui lá novamente
Então, por causa desse conhecimento que tivemos, dessas informações, desse diálogo que nós abrimos naquele momento, então eu pude ir lá e pedir que ele fizesse algumas alterações naquele documento, ou seja, naquele laudo. Agora, se você já pensou, se eu não tivesse aberto essa linha de comunicação, eu teria que retornar lá, teria que pagar outra consulta para me poder ter essa modificação. Então veja como que é importante você usar o conhecimento para que você possa ter êxito, resultado naquilo que você precisa, sem muito esforço. Então isso é muito importante que você faça esse tipo de observação. Então, olha só, o que acontece? Então você tem o conhecimento, que são as informações. Agora você tem o entendimento, que é a compreensão dessas informações. O apóstolo Paulo, ele até fala lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, a partir do versículo 10, diz que o povo de Bereia era mais nobre do que o pessoal de Tessalônica, ou seja, os tessalonicenses. Por quê? Mesmo os tessalonicenses sabendo que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, eles não confiavam só na palavra dele. Quando eles chegavam em casa, o que aquele povo fazia? Eles pegavam as escrituras e eles iam investigar. Olha o que eu falei para você antes. Eles iam investigar se de fato aquilo que o apóstolo Paulo estava falando tinha relação ou correlação com as escrituras sagradas. Então a maneira que aquele povo, daquela cidade, daquela comunidade, eles faziam esse tipo de investigação. Então a Bíblia diz que o número deles ia crescendo, tanto de pessoas ricas como de pessoas da classe baixa. Então o número deles ia crescendo, porque o conhecimento estava no meio deles. E o povo de Bereia, eles eram pessoas religiosas, mas não tinham esse conhecimento. É o que nós vemos hoje. A maioria das pessoas são religiosas e estão vivendo uma vida abaixo da média e estão orando de manhã, de tarde, de noite, subindo no monte, fazendo tanta coisa e nada acontece. Não vemos uma transformação na vida dessas pessoas. Então, é oração que está faltando? Não. O que está faltando é conhecimento. É compreensão desse conhecimento. Que nós temos que compreender. Porque muitas pessoas, elas abrem as escrituras sagradas, mas elas não compreendem. Eu já vi pessoas morrerem lendo a Bíblia e sem sair dos vícios. Porque na minha cidade, que eu estava morando no Maranhão, porque hoje eu estou aqui hoje eu moro aqui no estado de Goiás. Isso é muito importante. Quando eu estava lá, tinha uma senhora que, quando eu passava de bicicleta ali para o meu trabalho, até mesmo na rua, passava sempre à frente da casa dela, ela estava lá com a Bíblia aberta, lendo. Todos os dias ela lia, mas ela era viciada no cigarro. Ela entrava em depressão e lendo o tempo todo. Um dia eu cheguei para ela e perguntei: você compreende o que você lê? E ela me tratou mal. Ela me tratou mal. Então, olha só, mesmo as pessoas lendo as escrituras sagradas não tem transformação de vida. Por quê? Não compreende. O eunuco, por exemplo, quando ele estava saindo de Jerusalém, e Deus até falou com Filipe para que ele viesse alcançar aquele eunuco, porque ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías e eles não compreendiam. Então foi obrigado Filipe se encontrar ali com aquele eunuco, ali da rainha, e falar para ele. Ele disse: você compreende o que você está lendo? Ele disse: não tem quem me ensine. Então ali Filipe começou a dizer: não, esse texto está falando disso e disso.
esse texto está falando disso e disso, está falando disso e disso, está falando de Jesus. E então ele compreendeu aquelas informações e ele se converteu a Jesus e ele foi imediatamente batizado. A ponto dele dizer assim, e tu crê? Digo, crê. Então o que está faltando para me ser batizado? Ele disse, não, eu aceito, eu quero ser batizado. Então eles pararam a carruagem e foram ali no pequeno lago e ele batizou aquele eunuco. Ou seja, ele compreendeu as escrituras e rapidamente, porque ele já lia, mas ele não compreendia. Então é muito importante a compreensão do conhecimento. E em terceiro lugar, nós temos que entender essa palavra sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria é o conjunto desses três fatores importantes. É conhecimento, entendimento e sabedoria. Então, um sábio, ele só vai se tornar sábio quando ele, de fato, ele souber aplicar o conhecimento de forma compreensiva. Porque quando ele aplica de forma compreensiva, de forma correta, não como eu acho, não como eu entendo, mas como deve ser feito. Então, quando há esse tipo, mas isso não quer dizer que você vai acertar da primeira vez. Então é muito importante. Então você não pode deixar para começar só quando estiver pronto. Então é na caminhada que você vai ficar pronto. Ou seja, você não vai dar a sua primeira aula só quando você ficar um expert. Você vai ficar um expert quando você dá a sua primeira aula. Então você não vai gravar o seu primeiro vídeo só quando você estiver pronto, ter uma boa câmera, ter um estúdio maravilhoso. Não, você tem que dar a sua primeira aula. Você tem que gravar o seu primeiro vídeo. Então são esses erros que você vai cometer. As pessoas, elas têm medo de cometer erros. E os erros observados, eles vão te aproximar e vão te fazer aprender mais. Então isso é muito importante que você faça esse tipo de observação. É muito importante. Quando nós observamos a respeito disso tudo, olha só a importância. Conhecimento, entendimento e sabedoria. A sabedoria é quando você está aplicando aquilo que você aprende. Aplica. Então você vai aplicando, eu sempre digo para alguns dos meus alunos e até mesmo para alguns colegas meus, falo, olha, quando você é aconselhável você ler no mínimo 3 capítulos da Bíblia por dia. Mas eu digo, leia um versículo e medita nele o dia inteiro, pratique ele. Você vai ver a grande transformação que vai fazer na sua vida. Apenas um versículo. Procure compreender ele e procure praticar ele. Então, cada vez que você consegue praticar um versículo bíblico na sua vida, ou seja, quando você aprende a praticar, seja na sua matéria, seja na sua profissão, aquilo que você quer aprender, você vai ver a grande transformação que vai acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua profissão, na sua carreira, em todos os âmbitos, na sua liderança, você vai ver a grande mudança e transformação que vai acontecer na sua vida. Então isso é muito importante que você observe. Conhecimento, sabedoria. A sabedoria é a aplicação. Então como que você vai provar que tem sabedoria? É muito importante que você observe. Porque o apóstolo Tiago ele diz assim, olha, quando vocês oram, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Pede para o seu bel prazer. Você tem muito cuidado quando você ora a Deus sobre qualquer coisa. Quando você ora a Deus pedindo, por exemplo, sabedoria. Agora vamos lá. Quando você pede sabedoria, então quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu fiquei observando como que Salomão provou a sua sabedoria. Então você vê que a Bíblia ela relata um caso de 2 mulheres.
de duas mulheres que elas estavam no mesmo ambiente e ali as duas tiveram bebê. Mas só que a outra, com descuido, ela dormiu por cima do seu bebê e o matou. E ali a outra, ela ali antes do dia ralhar, ela foi e trocou o bebê uma da outra. A uma pegou o bebê que estava vivo, o morto, e colocou na que estava vivo, ela trocou, pegou o vivo da outra. E quando amanheceu o dia, teve aquela confusão. E elas foram ali diante do rei Salomão. E o rei Salomão, ele tinha pedido a Deus sabedoria. Então o que que aconteceu na vida de Salomão? Um dos maiores problemas que ele tinha que resolver. Então observe bem, quando a sabedoria, ela vem disfarçada de dificuldade ou de problemas ou de crise ou de circunstância, a sabedoria, ela vem disfarçada nesses pacotes. Mas a maioria das pessoas, ela confunde, elas acham que vão pedir sabedoria a Deus e pá, vai cair sobre a sua cabeça e ele abre um leque e quando ele vai acordar ele já está sábio. A sabedoria, ela é provada nos momentos de caos, nos momentos de confusão, nos momentos de atrito, nos momentos de desafio. É aí que a sabedoria é demonstrada. Então é muito importante porque muitas pessoas elas oram, elas querem sabedoria para se esbanjar diante das pessoas, saber que sabe falar bem, ou que sabe apresentar bem, ou que sabe fazer isso bem, mas é diante de um problema, de uma dificuldade que você vai ser apresentado e como você vai lidar com essa situação. Então quando isso acontece é que vai ter a sabedoria, ela vai ser revelada. A sabedoria, ela vai ser revelada neste momento através da sua vida. Então você vai ser uma pessoa livre, porque através da sabedoria, através do conhecimento, você tem essa liberdade. Então você conhece a Deus, você conhece as Escrituras, então você vai ter essa liberdade, porque só o conhecimento por si só, ele não muda a vida de ninguém. O conhecimento tem que ter compreensão. E só o conhecimento sem compreensão não muda a vida de ninguém. E o conhecimento compreendido, ele não vai mudar a vida de ninguém. Tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. Quando você aplica, Jesus mesmo diz, é como um homem que edificou a sua casa na areia e veio o vendaval e derrubou. E também diz, aquele que guarda as minhas palavras é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, veio o vento, pá, bateu, veio a tempestade, pá, bateu, mas ele ficou intacto, ele ficou de pé. Então neste mundo que nós estamos vivendo de oscilidade, onde os preços vão subindo, as coisas vão modificando o tempo todo, nós temos que aprender a ter sabedoria. Então nós temos que cada vez mais estar buscando conhecimento. Nós temos que cada vez mais estar buscando compreender o conhecimento que nós vamos adquirir e aplicar sobre as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, irá acontecer uma grande transformação na sua vida. Você vai conseguir impactar mais pessoas através da sua vida, através dos seus resultados. Mais vidas serão impactadas através da sua comunicação, através dos seus resultados, através do seu comportamento, porque você vai demonstrar que você é uma pessoa livre, verdadeiramente. Porque a maioria das pessoas hoje, você pode olhar, elas vivem orando, entra ano e sai ano, e ela não tem uma conquista, ela é sempre sustentada pelos outros o tempo todo. Em vez das coisas melhorarem, elas pioram cada vez mais. Então nós temos que buscar conhecimento. Eu hoje mesmo estava conversando com uma pessoa ali no meu trabalho, eu estava dizendo, como que uma pessoa, dentro de 6 meses,
ela não recebe uma proposta de emprego. Olha só, uma proposta de emprego. E ela estava conversando com aquela pessoa ali, meu colega de trabalho, e essa pessoa estava me dizendo, eu já recebi, durante esses 6 meses, quase 10 propostas de emprego. Olha só. Eu digo, e eu mesmo, ontem, eu falando para ela, esses dias mesmo, tem 3 dias que eu recebi uma proposta de trabalho. Ou seja, tendo meu próprio trabalho, mais proposta vem aparecendo o tempo todo. Então eu fico me perguntando por que essas pessoas elas estão sofrendo, estão levando seus currículos, estão procurando trabalho e não conseguem. Mas isso é muito importante. Então eu estava meditando, eu digo, só esse ano eu já adquiri 3 novas habilidades. Mesmo trabalhando nas horas de folga, o conhecimento, nós temos que estar estudando o tempo todo. Então são essas habilidades, esses conhecimentos que vai te diversificar no mercado. Mas a maioria das pessoas, ela chega de casa, então eu quero dar uma dica para você. Se você já é empregado ou está trabalhando, após do seu emprego, dedique-se ao seu trabalho. O que é o seu trabalho? É algo que você tem paixão, é algo que você quer desenvolver para a sua vida. O seu emprego, ele é apenas uma base, mas ele tem que ter data para você sair dele e você viver a sua própria vida. Então isso é muito importante. Mas a maioria das pessoas, quando elas saem do seu trabalho, elas batem o ponto ali, assinam o cartão e elas chegam na sua casa, vão para as redes sociais, elas não vão estudar, não vão procurar um livro, não vão fazer um curso, porque você pode fazer curso estudando apenas 5 minutos por dia, você consegue fazer um curso. Ou você dedicando 15 ou 20 ou meia hora por dia, todos os dias você consegue fazer qualquer curso. Isso é muito importante. Então eu mesmo eu não paro de fazer curso, de comprar livros, de ler livro. Já li quase 32 livros esse ano. Isso é muito importante. Você vai abrindo o seu leque, a sua gama de conhecimento, de compreensão. Então isso é muito importante que você observe. O conhecimento é a sabedoria e o entendimento. Aí você vai ser uma pessoa livre. Então você vai ser uma pessoa livre, então você será uma pessoa que vai atrair as coisas para você que você precisa. Você vai atrair uma esposa se não é casado, você vai atrair um trabalho se você não tem, você vai atrair um trabalho melhor se você já tem. Então você observe bem, eu prego a palavra, mas você nunca vê nas minhas redes sociais está aberto, agenda aberta, se autopromovendo. Não, as próprias pessoas, elas te procuram, elas te ligam, porque elas te conhecem, elas sabem o potencial e o poder que opera na sua vida através das suas atitudes, do seu comportamento, dos seus resultados. Isso é muito importante que você observe. Então eu espero que você tenha compreendido a verdade. Então seja livre hoje, através desses 3 aspectos: conhecimento, entendimento e sabedoria. Isso vai te fazer uma pessoa livre em todas as áreas da sua vida. Aí sim, você pode se apresentar diante de Deus, você pode fazer a sua oração baseada na palavra. Isso é muito importante, assim na minha caminhada com Cristo. O meu pastor, ele dizia assim: irmão Valdir, eu vi que você gosta muito de ler a Bíblia, orar. E disse, isso é bom, mas deixa eu te dar um conselho: ora de conformidade com a Bíblia. Eu digo, mas como assim? Leia os salmos. Os salmos são orações, então você pode pegar partes e formar frases com os textos bíblicos. Então quando eu fiquei observando, é o que Jesus fez. Toda palavra, eu já li a Bíblia, já estou na 5ª vez. E toda escritura, tudo que Jesus falou está escrito. Jesus não falou nada novo. Jesus não falou nada novo, nada inventado. Tudo que ele falou você encontra no Velho Testamento. Jesus, ele simplificou o nosso entendimento. Aleluia. Então Jesus, ele trouxe a compreensão
para nós. Então é só nós estudar a vida de Jesus. Então, para mim saber disso, eu passei 6 meses pesquisando o livro de João. 21 capítulos, 800 e poucos versículos. Então eu comecei a estudar versículo por versículo, para me entender como que funciona a mente de Jesus e como que ele trouxe essa compreensão para nós. 6 meses estudando apenas um livro. Isso fez uma grande diferença na minha vida e eu tenho certeza que irá fazer na sua. Então espero ter te ajudado com essas informações, com este conhecimento e que a partir de hoje você aplique ele sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, comente, compartilhe, curta. E você que nos acompanha aqui também pelo YouTube, comente, compartilhe, curta, deixe o seu like, ative o sininho de notificações se você é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva e faça o mesmo também. E compartilhe no mínimo de 3 pessoas aí pelo seu WhatsApp, nas suas redes sociais, que essas informações alcancem mais gente. E quando você curte, compartilha, comenta, o próprio algoritmo do YouTube, ele vai mandando essas informações para as pessoas especificamente. Então você que nos acompanha aqui pelo Instagram, o link do canal do YouTube está na bio do Instagram. Está na minha bio. Você pode ir lá, entrar e vai lá para o nosso YouTube. E você terá mais conhecimento. Tem inúmeros vídeos lá que vai abençoar a sua vida. Então você que não me conhece, antes de me apresentar, é Valdeir Gomes, do site valdeirgomes.com e também do canal Reino de Paz e da página do Facebook. E a nossa página é Instituto Bíblico Valdeir Gomes, onde temos uma gama de materiais e conteúdo que vai abençoar a sua vida. Então espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fui, forte abraço e até depois do fim.